Hoje, justamente, nós vemos no Evangelho uma realidade importante. Eles estavam ali, Tiago, João, sempre com Jesus. Jesus os chama à parte, quer dizer, tem uma intimidade com eles, quis inclusive partilhar, né? Quis dar a eles um sinal dessa intimidade, porque são queridos ao coração de Jesus. Ele os chama à parte no Evangelho de hoje e diz: olha, o Filho do Homem haverá de ser perseguido, vai acontecer, não é, alguma coisa bastante difícil, não vai ser fácil, nós vamos passar, o Filho do Homem haverá de passar por tribulações, e ele está partilhando, falando pela terceira vez a sua paixão, que haverá de sofrer a paixão, e nós vemos algo perigoso aí, interessante e necessário também da nossa observação, que embora eles estivessem ouvindo sempre, tivessem acabado de ouvir este relato de Jesus, essa partilha de Jesus com aqueles que ele trouxe à parte, criou intimidade, mas eles ainda estão envolvidos pelas realidades tão mundanas, do poder, né, dessa preferência, dessa atitude de poder, de querer a evidência, de querer estar ao lado de Jesus, para que pudessem aparecer mais, porque na visão deles ainda havia uma visão, um entendimento de que Jesus era este rei poderoso, que veio para sentar num trono, e Jesus está ali anunciando a sua paixão, diante de um momento difícil que ele haverá de viver, que vai a encontrar a vida e a caminhada de Jesus, mas eles ainda estão meio confusos. Na semana passada eu rezava aqui com vocês, partilhava a experiência de que a palavra nos lembrava rezar direito, rezar segundo a palavra, rezar segundo a vontade de Deus, estar atentos àquilo que Deus quer de nós. E hoje na palavra nós vemos justamente um pouco o oposto disso, quando a gente reza sem a condução do Espírito Santo, quando até falamos com Jesus, mas sem a clareza do que de fato devemos dizer. Imagina, Jesus diz: digam o que vocês querem, e o pedido deles é um pedido incoerente, que depois causa inclusive desentendimento até entre os outros discípulos, porque também eles estão preocupados com esta evidência, estão preocupados com a autoridade, e não tanto com o serviço de Jesus. O ensinamento deste dia é também observar, também nós, porque temos nos aproximado do Senhor, porque também temos estado aqui, será que é de fato para caminhar com Jesus, para encontrar redenção, como também a nossa primeira leitura falava, não é, uma lindíssima palavra da carta de São Pedro, que nos lembra, não é, sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de nossos pais. Nós podemos ter chegado até aqui, nos diz o apóstolo, até aqui, na condição do erro, do pecado. Pode ser que nós não tenhamos sido educados nessa fé, mas agora somos resgatados por Cristo, não por meio de coisas perecíveis, não é pelas nossas realidades humanas, mas pela graça, pelo amor. São Pedro vai dizendo, né? Antes de tudo ele nos amou e agora continua nos amando. E depois lá no finalzinho ele diz: com efeito, tudo isto passa, mas a graça de Deus permanece. Ora, esta palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho, a palavra do amor, a palavra do serviço, da entrega. Não diferente disso, Jesus diz: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, e se torna grande, se torna abençoado ainda mais, enxerga sinais desta providência, aquele que se coloca à disposição de Deus, que se deixa realmente conduzir pelo Senhor. Então, meus irmãos, hoje certamente nós temos pedidos a fazer, temos coisas que nós precisamos alcançar, estão ali no altar muitas intenções que trazem também algumas menções importantes sobre saúde, família, cura e libertação, pelo emprego, vida financeira, tantas coisas que foram intencionadas, mas que antes de tudo tenhamos a clareza de estar aqui também para caminhar com Jesus, como essa linda palavra diz, olha, pela obediência à verdade, nós vamos purificando a nossa alma, não só estejamos ao lado de Jesus. Tiago e João hoje mostram que estavam um pouco desatentos, né? Perderam a chance, a gente pode dizer, de dizer certo,
perderam a chance até de ficarem quietos, porque o que disseram certamente não agradou a Jesus, porque não vinha do coração de Deus. O pedido que eles fazem não mostra esta purificação à verdade diante da vontade de Deus, que também o apóstolo fala. Então hoje, ao celebrarmos esta Eucaristia, estamos agora ao vivo para tantos lugares, há uma multidão de pessoas unidas em oração agora, pedindo a graça de Deus, pedindo sim curas, milagres, graças, mas que não nos esqueçamos também de entregar a nossa vida, de nos colocarmos à disposição do Senhor. Nesse minutinho, se coloca na presença de Deus e entrega também a sua vida, entrega o seu coração. Nós vamos apresentar sobre o altar as nossas oferendas, o pão e o vinho. Faz uma prece pela sua vida. Nesse momento, confia o seu coração a Jesus. Confia esse desejo de caminhar com Cristo. Renuncia a essas ambições que não te levarão ao céu. Não significa que nós não podemos pedir graças, milagres, curas, abundância. Não significa que nós não podemos pedir o sustento para a nossa vida. Sim, mas que este não seja o último e o único motivo da nossa vida com Deus. Que o nosso coração se volte ao Senhor, que as nossas intenções sejam sim oferecidas, mas que não estejamos com Jesus só por aquilo que Ele tem para nos dar, mas por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Sim, Senhor Jesus, nós entregamos hoje, diante da Tua presença, cada prece, intenção. Ajuda-nos neste dia a converter ainda mais o nosso coração, a rezar segundo o Espírito, a viver neste dia segundo a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade. Assim seja. Amém.